senhor fala que as pessoas com psoríase acabam se privando, elas mesmas, né? Se limitando a atividades, enfim. Esses aspectos psicológicos serão abordados também no encontro? O paciente como um todo? Como um todo. Por isso que é um encontro de psoríase que tem aula com dermatologista, no caso eu, de reumatologista para discutir a psoríase artropática, cardiologista para discutir os riscos cardiovasculares, um pneumologista que vai fazer uma campanha anti-tabagismo, um médico também que vai fazer uma campanha anti-abuso de bebida alcoólica e alcoolismo, e vamos ter reeducação alimentar. Quanto mais perder peso, menos psoríase a pessoa vai ter na vida. Além disso, a gente vai ter aula para podólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e nutricionista, tudo gratuitamente nesse sábado, 23 de outubro, das 8 às 17 horas. E daí vai ser distribuído um questionário, Patrícia, inédito no Brasil e no mundo. Eu estou elaborando um questionário sobre a sexualidade da pessoa com psoríase. Então, as pessoas com psoríase têm muita dificuldade de relacionamento durante as crises. Quem é solteiro tem dificuldade de começar um relacionamento. Quem começou e desenvolve uma psoríase estraga casamento. Os índices de divórcio são maiores. E as pessoas, além disso, sofrem esse preconceito nessa área afetiva, nessa área da sexualidade. Isso é um tema tabu, é um tema difícil, e nesse encontro vai ser distribuído o primeiro questionário de avaliação da sexualidade das pessoas com psoríase. E, além disso, vai fazer parte um questionário da artrite e uma parte da psoríase. Para a gente saber quantas pessoas têm psoríase apenas na palma da mão e na planta do pé, quantas têm psoríase apenas no couro cabeludo, lembrando uma caspa, quantas têm na unha, são mais homens e mulheres, que faixa de idade atinge. Então, essa é uma estatística brasileira, que é a primeira do Brasil. A gente já está acumulando essas informações há 8 anos e vamos apresentar isso no exterior. Eu tenho apresentado nos congressos internacionais de psoríase. Esse ano já fui em 7 congressos internacionais e a estatística brasileira é semelhante à do exterior. E o que eu digo que não é semelhante é o acesso aos tratamentos caros e de longa duração, que pode afetar o orçamento familiar. Então, a psoríase afeta a autoestima, afeta o psicossocial, afeta a saúde e afeta o bolso. Então, a gente tem que estar atento às questões de saúde pública e saúde privada. Os convênios médicos, os planos de saúde, a maioria não paga tratamento para psoríase. Nem o serviço público de saúde? O serviço público sim, mas é restrito a algumas poucas unidades no Brasil, e a gente vê os pacientes migrarem de outras cidades para receber um apoio. Então, criamos aqui em São Paulo um projeto de lei que obriga a prefeitura do município de São Paulo a dar apoio e informação para as pessoas com psoríase. E isso a gente teve ganhos gigantes e já temos 3 unidades públicas de saúde aqui na cidade de São Paulo para atender as pessoas com psoríase. É o ambulatório de psoríase do Hospital Ipiranga, que é um hospital estadual. Temos o PAN Maria Zélia, que é um centro de especialidade no Belenzinho. E vou começar esse mês agora na Santa Casa de São Bernardo do Campo para atender as pessoas do ABCD. E vamos, em breve, já foi prometido pelo secretário de Saúde, ter uma unidade na Penha. Então, a gente não só faz o desenvolvimento de toda essa parte de informação às pessoas com psoríase, aos profissionais de saúde e às autoridades da saúde pública, porque o governo precisa abrir os olhos que existem 3 milhões de pessoas que, hora ou outra, vão necessitar do auxílio aos medicamentos caros, aos tratamentos de fototerapia, que é o banho de luz, que, aliás, o próprio estúdio é uma fototerapia, né? E é preciso, no nosso caso, usar filtro solar. No caso da psoríase, é bem dosada essa irradiação de ultravioleta A ou ultravioleta B, que é diferente do bronzeamento artificial, que também foi proibido no Brasil. Por quê? De todos os cânceres no Brasil, o primeiro é pele, o segundo é mama e o terceiro é próstata, né? Então, essa incidência num país tropical de câncer, ainda mais uma pessoa que a gente estimula a tomar sol, também ocorre nas pessoas com psoríase. A gente tem que ser muito cuidadoso com os tratamentos, porque todo tratamento tem seus efeitos colaterais. Sem dúvida. Doutor, como é que evolui o tratamento da psoríase? Quer dizer, o senhor fala que depende muito de quanto tempo a pessoa desenvolveu a doença e tal. Como é que evolui de forma geral? Então, é assim, se a pessoa tem a psoríase na articulação, chamada psoríase artropática, obrigatoriamente
ela vai receber tratamento via oral ou injetável. Então, é tratamento sistêmico. E daí tem os remédios clássicos, que já estão no mercado há 20, 30 anos, e quando esses remédios clássicos falharem, a gente vai para os remédios biológicos, que têm maior eficácia e maior segurança, porém altíssimo custo. Pode chegar a custar R$7.000 por mês de tratamento durante vários meses. Esses remédios clássicos podem falhar porque o organismo se acostuma com esse tipo de medicação? Exatamente. Muito bem lembrado, Patrícia, essa é uma característica da própria doença. A gente usa um remédio, funciona bem, numa segunda crise já não funciona tão bem, na terceira para de funcionar e a gente troca. Por isso que a gente fala em tratamento tipo rodízio. A gente vai usando diferentes momentos, diferentes drogas. Isto para a psoríase da articulação. Para a psoríase da pele, depende da quantidade. Se eu tenho só um pouquinho no cotovelo, joelho e couro cabeludo, eu vou usar um shampoo para a psoríase e passar uma pomada à noite para a psoríase. Se a extensão for mais do que 10%, tem que fazer, além do tratamento de passar, a fototerapia, que é ultravioleta A ou ultravioleta B. Daí a pessoa tem que, em horário de trabalho, se deslocar até uma clínica e 2 vezes por semana fazer uma irradiação por alguns minutos. Então, que patrão que é compreensivo para deixar um funcionário no horário útil, né? Porque a clínica não funciona à noite, nem domingo, etc. Então, é um problema também internacional esse. Nas grandes capitais, as pessoas começam o tratamento de direito e logo abandonam com medo de ser demitida ou a própria necessidade da pessoa no seu trabalho. Passou de 30% do corpo com lesões, tem que também fazer o tratamento via oral, sempre com exame de sangue, antes, durante e depois. Se remédio fosse bom, não chamava droga, né? Mas a gente conhece há muitos anos todos os efeitos colaterais. Então, para um paciente que já tem um problema ali no fígado, porque teve uma hepatite ou abusou da bebida alcoólica, eu tenho que escolher um remédio não tóxico ao fígado. Então, eu vou escolher um remédio que às vezes mexe com o colesterol e triglicéride. Se ele já tem problema disso, eu vou usar um outro remédio que às vezes mexe com o rim. E daí se o paciente é obeso, tem hipertensão, tem problema de colesterol e triglicéride, sobrou essas drogas eficazes que controlam totalmente a psoríase, podem ser usadas a longo prazo, mas com custo altíssimo. E às vezes é lamentável a gente vir que o paciente precisa entrar com mandato de segurança ou contra o seu plano de saúde ou contra o Estado para exigir esse medicamento. Então, às vezes ele vai tentar lá com um relatório explicando que ele já tentou de tudo, não sobrou nenhuma opção, e ele é obrigado a contratar um advogado ou ir na defensoria pública para conseguir esse medicamento. Só que a doença também não espera, ela vai lá, piorando. E esse processo não deve ser tão rápido assim, né? E gera estresse, e o estresse gera custo, e daí fica essa situação. Então, a nossa ideia é mostrar para a saúde pública, para os governantes, né? Principalmente um governo que está aí há 8 anos e pouco fez, né? Eu acho que é a hora de mudar esse relacionamento com as pessoas com psoríase. A gente precisa entender que são quase que 70 milhões no mundo todo. O Brasil são 3 milhões, a cidade de São Paulo 150 mil, quer dizer, a gente precisa dar atenção a essas pessoas.